Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a nova atividade de vida prática que eu estou realizando com Cecília. Quem acompanha aqui há mais tempo já conseguiu entender que eu estou aplicando uma série de atividades na Cecília e que essas atividades são inspiradas no método Montessori. Em escolas montessorianas, para crianças entre 18 meses e 3 anos de idade, o ensino é dividido em vida prática, sensorial, linguagem e artes. Hoje eu vou apresentar para vocês uma atividade da área de vida prática, sub-área refinamento dos movimentos. Eu já gravei aqui para vocês o vídeo da primeira atividade dessa área que eu fiz com ela, que se chamava transferência de nozes. E eu vou deixar aqui embaixo linkado caso vocês queiram assistir. E eu também gravei um outro vídeo explicando para vocês esse monte de área e subdivisões de áreas que às vezes confunde um pouco a mente da gente e a gente fica levemente perdido. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição caso você queira conferir. Hoje eu vou apresentar para vocês uma atividade que se chama transferência de feijão com mão inteira ou mão fechada. Eu não sei muito bem como fica a tradução para o português. A primeira atividade que nós realizamos foi essa atividade aqui. O nome dela é transferência de nozes. Ela é feita com nozes, mas eu adaptei e fiz com tampinhas de garrafa. A tampinha de garrafa é um objeto grande, né? Assim como a nozes também seria um objeto grande, a criança conseguiria pegar com a palma da mão, fechar a mão e trazer para o outro recipiente e fazer o descarte da atividade. Isso treina a coordenação motora, a ordem, prepara a criança para a escrita, porque fortalece os dedos e também por conta da direção que a atividade é realizada, da esquerda para a direita, que está levemente trocada, né? Mas a gente organiza, nada que uma organização não dê jeito. A atividade é realizada da esquerda para a direita, da mesma forma que a escrita é realizada da esquerda para a direita. Então essa foi a primeira atividade que nós fizemos e agora nós mudamos de nível. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo explicando como eu faço para perceber que é hora de mudar de nível, vocês deixam aqui nos comentários para mim, vocês direcionam aqui o canal para que eu consiga entender quais são as dificuldades de vocês, tá bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade que se chama transferência de feijão. Na primeira atividade, eu utilizei 2 potinhos plásticos porque era o que eu tinha aqui em casa. Mas depois, para essa, eu providenciei 2 potinhos de vidro. Eu preferi usar vidro transparente porque a criança consegue ver o que tem dentro, fica mais bonito, fica mais atrativo. E eu escolhi o vidro primeiro porque o vidro ele tem temperatura diferente do plástico, tá? O plástico, todo o plástico tem a mesma temperatura. Então se eu tocar na tampinha é uma temperatura, se eu tocar no potinho é a mesma temperatura. E aí fica um estímulo pobre do tato. Já aqui não, aqui eu tenho uma bandejinha de madeira que tem uma temperatura e uma textura. O potinho de vidro tem outra temperatura, outra textura. E quando o feijão cai no potinho de vidro, faz um som muito bonito e muito agradável ao ouvido. Então, por essas razões, eu escolhi o potinho de vidro. Eu não deixo essa atividade disponível o tempo todo para a Cecília na estante, essa eu deixava, tá? Porque essa ficava dentro de uma bandejinha de plástico e a Cecília não colocava as tampinhas na boca. Então, eu deixava ali toda vez que ela queria fazer, estava disponível. Essa eu deixo só no período da manhã, que é o período que eu tô com ela no quarto fazendo atividade. Depois eu retiro, aí vou fazer almoço, fazer as coisas que eu preciso fazer. À tarde, quando me sobra um tempo, eu apresento novamente a atividade para ela. Eu não deixo disponível porque nas escolas montessorianas ela tem o apoio do professor o tempo todo. O professor está ali o tempo todo observando a criança. Então se a criança pegar um grão desse e tentar enfiar no ouvido, o professor está ali observando. O que não acontece no quarto da Cecília, porque em alguns momentos eu não posso estar no quarto dela, né? Quem é mãe sabe que a gente, mesmo que a gente queira, a gente não consegue estar 100% do tempo olhando a nossa criança, às vezes. Então, por causa disso, para não correr o risco dela pegar esse potinho de vidro, jogar no chão, quebrar e se ferir,
Quebrar não é o problema. Na verdade, a gente usa vidro com criança exatamente porque se cair, vai quebrar. E aí ela vai aprender causa e consequência. Ou seja, caiu no chão, quebrou. Eu preciso tomar mais cuidado. Mas isso quando o adulto está ali vigiando, porque se quebrar, o adulto vai, né, guiar a criança para que ela não se machuque. Se ela quebra e eu não estou no quarto, ela vai se machucar. Além disso, ela pode pegar um grão desse, enfiar num buraquinho errado, né, pessoal? E aí, para evitar esses acidentes, eu não deixo disponível para ela o tempo todo. Vou explicar para vocês como funciona. É basicamente uma bandejinha, 2 potinhos, um pouquinho de feijão, e aí a quantidade de feijão a gente coloca de acordo com a criança. Tem criança que se eu encher esse potinho aqui, ela vai ficar aqui toda a vida fazendo atividade. Tem criança que precisa de pouquinho, porque não consegue, né, se estressa com uma quantidade muito grande. Isso daí você tem que observar na sua criança. Eu não consigo tirar os potinhos da bandeja, porque como ela ainda é muito pequenininha, eu sinto que a bandeja dá um suporte para ela. Mas o ideal é, quando eu chego com a atividade na mesa para apresentar, eu retiro o potinho, coloco a bandeja ao lado, pego o potinho e começo a realizar a atividade. Eu não sinto que Cecília está preparada para isso, então eu deixo ainda na bandeja. Nas próximas atividades, provavelmente eu devo começar a ensinar ela a tirar da bandeja. Primeiramente, eu vou colocar uma das minhas mãos aqui em cima da minha perna, para baixo. Eu vou colocar a criança do meu lado esquerdo, porque eu sou destra. Se eu colocar ela aqui, o meu braço vai tampar a visão dela, ela não vai conseguir ver o que eu estou fazendo. Então eu vou colocar ela desse lado e vou fazer devagarzinho a atividade para ela. Vou falar: Cecília, hoje eu vou te apresentar a atividade de transferência de feijão. E aí eu começo a realizar a atividade em silêncio, lembrando que eu converso com vocês para explicar, mas que tudo é feito em silêncio. Desce a mão, solta, volta. Eu coloquei bem pouquinho aqui para agilizar o processo aqui na hora da gravação, tá bem? Solta. Tudo em silêncio, e aí a única coisa que a gente pode dizer nesse momento é vazio. Aí eu viro para ela e falo: vazio. Aí eu retorno com a atividade para a posição anterior. Deixe fazer bastante barulho para ficar bem atrativo, tá, pessoal? E digo novamente: vazio. Uma boa dica é substituir o grão comum de feijão por aquele feijão manteiga, que tem os grãos maiores. Eu não quis usar o feijão manteiga porque, como eu disse, eu não ia deixar a atividade disponível aqui no quarto para ela, então eu não ia comprar o feijão manteiga só para fazer a atividade, mas é uma boa sugestão. Quando a criança está enjoada da atividade, não quer mais realizar a atividade, e a gente sente que ela ainda precisa praticar aquela atividade ali por mais tempo, porque não está pronta para passar de nível, isso acontece com muita frequência, tá? Porque a criança enjoa, ela faz ali uma semana, no máximo 15 dias, e aí ela começa a enjoar. Cecília já enjoou de fazer essa atividade de transferência de feijão, e isso acontece com muita frequência, tá? Às vezes a criança faz ali por uma semana e já enjoou de fazer a atividade. E se a gente sente que ela não está pronta para passar de nível, que ela ainda precisa treinar um pouco mais, porque o importante não é a criança passar de nível, é a criança ter a oportunidade de treinar bastante para ela desenvolver as habilidades dela naquele nível e assim conseguir mais facilmente passar para o próximo nível. E aí, a gente faz o que com a criança? Algumas variações para tentar atrair a criança e manter o foco dela ainda naquele nível, né, de atividade. Hoje, Cecília não suporta mais fazer com feijão. Eu trouxe para ela lentilhas, que é o grão que eu tinha aqui em casa. Mas você pode pegar qualquer outro grão que você tiver aí na sua casa. E aí eu vou mostrar para vocês como realmente muda a atração, né? Como volta a atrair a atenção da criança. Olha a diferença do som do feijão quando cai no pote.
Olha a lentilha. Pode ser sutil, pode ser, mas tem uma diferença e isso faz com que a criança ela se sinta atraída, sem contar que é outra cor, é outro formato, é outra textura, é outra temperatura. Cecília já não se sente mais atraída por fazer a atividade com feijão, nem com lentilhas, e eu sinto que ela ainda precisa ficar mais um tempinho aqui, sem contar que eu não tenho material para a próxima atividade. Eu vou essa semana providenciar o material. Então eu ainda estou tentando manter ela nessa atividade. E aí o que eu fiz? Eu fiz arroz colorido. Peguei o arroz, tingi com corante alimentício, deixei secar bem, tanto que não saia o corante na mão, e aí ela acha o máximo, né? Aqui é outro som também, ó, ela vai fazer a mesma coisa. Tem uma diferença enorme do tamanho do grão que ela começou a praticar a primeira atividade, pro grão que ela foi depois, que é o feijão, depois a lentilha, e hoje ela está no arroz. A gente pode usar a criatividade, usar o que a gente tem em casa. Às vezes não tem exatamente esses grãos que eu coloquei aqui, mas tem um grão de bico, tem uma ervilha, tem alpiste de passarinho, uma canjiquinha, milho. Então a gente vai colocando aquilo que a gente tem. E todas essas formas, vocês podem ter certeza que é como se a gente estivesse apresentando uma nova atividade para a criança. Apresentou com feijão, enjoou, muda de grão que a atividade volta a ser nova novamente. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Eu tenho feito essa série de vídeos para vocês com muito carinho. Muitas de vocês me pedem para compartilhar essas atividades que a gente faz aqui em casa e tem sido um prazer muito grande para mim poder fazer isso. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima.